Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido vocês a colocar de pé e vamos declarar que o Senhor é o Rei dos Reis, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Cante com a gente. Louve ao Senhor com suas palmas e suas vozes.
seu trono sagrado com um cheiro suave. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Que sejamos, Senhor, os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, Pai. Que são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Senhor, nos ajuda, Deus, a ser esses verdadeiros adoradores. Senhor, que tudo que for feito nessa noite aqui seja para engrandecer o seu nome, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, receba, Pai, com um cheiro suave. Ó Deus, fica conosco, Pai, no decorrer dessa noite, no decorrer da semana. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, estamos com nossos avisos, mas antes disso, eu gostaria de dizer mais uma vez boa noite à igreja. Boa noite. Lindo. É muito bom estar aqui, né, juntamente com os irmãos. Esse é o meu último domingo aqui com os irmãos. Eu estarei voltando para o Rio de Janeiro. E eu acho que é mais especial ainda para mim. E eu gostaria de dizer que essa igreja foi a mais importante que eu já estive por causa do carinho que eu tive aqui. E eu quero que os irmãos se sintam abraçados. Eu agradeço a todo o amor que eu recebi. E peço que os irmãos adorem o Senhor. Vamos adorar a Ele nesse último domingo comigo com muita alegria. Amém? Fique ligado nas atividades da semana da BIBJM. Hoje, às 18 horas, reunião das mensageiras do Rei. E após a celebração da noite, reunião do Conselho de Líderes. Segunda, às 19 horas, visita da ICM à Irmã Maria do Carmo. Terça, às 19 horas, estudo do Grupo Florescer na casa da Irmã Regiane. Quarta, às 19 horas, Assembleia Ordinária. E também ensaio do Coral Infantil. Quinta, às 19 horas, ensaio para a cantata de Natal. Sábado, às 9 horas, reunião dos embaixadores do Rei. Vem ser BIBJM você também. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, a gente se encontra em lutas, em batalhas, em guerras, mas vamos louvar até nesses momentos de luta, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Então vamos cantar a Ele, dar todo louvor e adoração. Oh
A igreja pode se assentar. Irmãos, vamos fazer a nossa leitura. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, 1 a 3. Como é só 3 capítulos, eu convido que todos leiamos juntos. Vamos, uma só voz. Quem é esse? Obrigada, Jesus, por nos perdoar e nos amar quando não temos nada além de nossos pecados para te oferecer. Obrigada, Senhor, por nos ofertar vida e por nos alcançar. E neste mesmo modo, com o coração grato, vamos ofertar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, ofertar ao Senhor nosso coração, nossa vida e a gratidão por nos amar incondicionalmente, mesmo sendo pecadores e falhos. Declare de todo o coração: eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, declare: quem é esse? Quem é esse que nos amou, mesmo sendo pecadores? E aproveite esse momento para dizimar e ofertar ao Senhor, entregar sua vida, o seu coração, o seu dia. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali estar. A lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Ele
Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, Deus, porque Tu és um Deus bom, porque é aquele que nos perdoa, aquele que nos salvou, aquele que nos ama. E estamos aqui, Senhor, nesta noite, para agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, pela Tua misericórdia na nossa vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigada por cada amigo nosso que se faz presente aqui nesta noite, por cada irmão de outra igreja, por cada um de nós que congregamos aqui, Pai, porque um dia entendemos que esse Jesus que salvou aquela mulher pecadora nos salvou um dia para que nós pudéssemos, Deus, estar falando do Seu amor a outras pessoas, falando de várias maneiras, Senhor. E uma delas nós Te agradecemos neste instante por todas aquelas pessoas que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, depositaram no Teu altar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Faça-os prosperar e que nunca falte, Senhor, nas vidas de cada um aquele sustento, Deus, para que possam viver e viver de forma digna neste mundo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós, Deus, como dependemos de Ti, como somos fracos, como somos frágeis, Deus. E nós colocamos nas Tuas mãos as bênçãos do nosso coração. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento missionário, nós estaremos relembrando que a nossa igreja, ela está em missões nacionais. Estamos empenhados em uma campanha de missões. E mais do que nunca, todos nós, batistas brasileiros, somos conscientes da nossa tarefa na nossa pátria. E este ano nós temos um tema muito sugestivo e que nós vamos recitar agora: Minha Pátria para Cristo. Quem quer a pátria, o Brasil, para Jesus? Vamos falar bem bonito, sem ensaio? Minha pátria para Cristo. E poderíamos completar assim: eis a minha petição. Não é verdade? É a sua petição também. Senhor Jesus, salve esse Brasil. Senhor Jesus, nós clamamos em nome do Senhor que nos ajude, porque a divisa é completa. Vamos juntos? A divisa? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Por isso, nós precisamos dar as nossas mãos, orar, contribuir, porque há muitíssima terra para ser conquistada. E o Senhor colocou em nossas mãos esta missão. E agora, nós vamos presenciar um teatro missionário.
o Brasil, uma terra imensa de cores, sons e cheiros tão diferentes, de norte a sul, a povos e costumes, mas também há corações que ainda não conhecem o amor de Jesus. Hoje, somos convidados a ouvir as vozes desse Brasil missionário, o chamado que ecoa em cada canto da nossa nação, pedindo: quem há de ir por nós? pessoas ainda não ouviram o nosso nome.
som dos rios e das florestas, e o clamor de quem rema por dias para levar a palavra. Completar a missão é remada longa, viu? Porque as distâncias são enormes e há lugares que para se chegar só é possível de barco. Mas cada viagem vale a pena. Sabem por quê? Porque é muito gratificante quando ouvimos e vemos uma pessoa que escuta falar o nome do Senhor Jesus Cristo pela primeira vez. Isso é muito gratificante. Por isso, em meio a tantas dificuldades e desafios, a esperança navega com a gente. O sertão nordestino, o sol é forte, mas a fé ainda mais. Minha gente, a dificuldade é grande demais, isso. O povo sofre, né? O povo sofre com a fome, o povo sofre com a falta de estudo. Mas pensa num povo forte, pensa num povo valente, pensa num povo que adora a Deus com firmeza. A terra, o sol queima de rachar a terra, mas a esperança brota. Tem nós aqui só, feito um mandacaru depois da chuva. Glória a Deus. Aleluia, minha gente. É por isso que nós seguimos firmes, levando a palavra, porque o amor de Deus é mais forte do que qualquer dificuldade. Aleluia, minha gente. Glória a Deus. Mesmo o sol queimando, a luz de Deus alumia o coração do seu povo. Amém? Amém. No coração do Brasil, há campos imensos e cidades em crescimento, mas também há corações sedentos. Por aqui, as distâncias são grandes. Há fazendas, vilas, aldeias, mas tudo distante, quase não tem igreja. Mas o amor de Deus nos move a plantar fé, onde ainda não há esperança. O coração do Brasil precisa bater pelo reino de Deus. No Sudeste, a correria das cidades esconde muitas almas cansadas e vazias. Rapaziada, o Sudeste é gigante. Tem milhões de pessoas, prédios por todo lado, mas com tantas igrejas, ainda temos pessoas para ser alcançadas. Nós precisamos de trabalhadores fiéis que sirvam com o coração. A pressa
o frio do clima encontra corações que precisam ser aquecidos pelo amor de Cristo. Barbaridade, tchê. Aqui o povo é muito fechado e tradicional. Existem pessoas que pensam que todo mundo aqui já conhece o Evangelho, mas não é bem assim. Aqui é difícil também. Existem cidades inteiras com menos de 5% do evangélicos. Precisamos seguir firmes, tipo, levando a palavra a todo campo, a toda serra, a toda vida. De norte a sul, o clamor é o mesmo. Há um Brasil que precisa ouvir sobre o amor que transforma, cura e liberta. Mas quando a igreja se une, o impossível acontece. Não há fronteiras para quem vai em nome de Jesus. Você precisa interceder que somos brancos para a ceia. Você precisa mobilizar, porque a seara é grande. Alguém precisa ir, porque são poucos os trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor da seara, obedecer a lei de Jesus. Ele é fiel para cumprir. Juntos somos mais fortes. Minha pátria para Cristo. Ele diz sobre um novo dia, é o nome dessa canção. E eu vivi isso. Deus, há 2 anos atrás, eu estava chorando numa máquina de costura no trabalho e eu, clamando ao Senhor, falei: Senhor, eu vou morrer se eu continuar aqui. E eu não quero morrer do jeito que eu estou. E um mês Deus mudou a minha vida, Ele transformou tudo, Ele me deu um novo dia. Ele me deu forças, Ele me deu ânimo e Ele me deu a oportunidade de dizer aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que se você está passando por um momento assim, clame ao Senhor, porque Ele vai te responder. E Ele também vai te dar um novo dia e a chance de dizer aleluia. E eu gostaria de deixar uns versículos aqui com os irmãos que se encontram em Lamentações 3, do 22 ao 25, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Vamos continuar buscando o Senhor nesse momento, amém? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato.
Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Boa noite, gente boa que segue Jesus. Graças e paz. Amém. Que bom ter você nessa noite linda de celebração. Louvado seja o Senhor por isso. É uma pena que nessa noite queríamos consagrar o quarteto. Não vamos ter que desfazer o quarteto, desmembrar o quarteto. Não desfazer, mas vai desmembrar. Uma das componentes vai embora. Ah, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pela vida das nossas irmãs. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu tenho um fã gritando lá atrás. Abra a tua Bíblia. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Na autoridade do nome do Senhor, da sua palavra, hoje quero levar você a refletir sobre um tempo, uma oportunidade de você superar desafios, superar algumas batalhas. Não sei o que você está enfrentando na sua vida, quais são os desafios que têm soprado forte sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos, mas é tempo de, na autoridade do Senhor, você vencê-los. Amém, igreja? Marcos capítulo 4, verso 35, assentado como você está, acompanha comigo a leitura do texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Em algumas versões, não te importa que morramos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O
vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Senhor, soberano sobre os céus, sobre a terra, soberano sobre tudo aquilo que há. Obrigado, Jesus, porque em Tua presença nos encontramos nessa noite de celebração, entregando o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida em Tuas mãos. Nessa hora, diante da Tua palavra, na autoridade da Tua palavra, queremos receber de Ti a direção, a orientação, o auxílio, o socorro bem presente para vencermos, Pai, os desafios que chegam à nossa vida, para vencermos os desafios que estamos enfrentando. Deus de poder e graça, vem com Teu amor, vem com Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre esta igreja, nesta hora, Senhor, e fala ao nosso coração, renova as nossas forças, dá vigor à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa mente, para que possamos nos manter firmes na direção, possamos nos manter de pé diante de qualquer adversidade, porque sabemos que o Senhor está conosco, e isso tem sido, ó Deus, força e motivação para a nossa vida, Pai de amor. Vem falar ao coração da Tua igreja, vem falar ao coração do Teu povo nessa hora, na glória e honra do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Igreja amada, em um contexto semelhante a esse aqui de Marcos capítulo 4, em Mateus capítulo 13, há estas mesmas parábolas desse capítulo 4. Se você olhar a sua Bíblia, você vai perceber que neste capítulo 4 de Marcos há uma série de parábolas descritas neste capítulo, e o encerramento desse capítulo é esse momento de tensão, esse momento de dificuldade, ou como disse o personagem do irmão de Ulcinésio, do nordestino, com todo carinho aos nossos nordestinos, com dificuldade, uma dificuldade tremenda que esses homens enfrentaram ali naquele mar revolto. Jesus aqui nesse mesmo contexto semelhante, Mateus 13, Marcos 4, vai tratar e vai expor várias parábolas, mas aqui na conclusão desse capítulo 4 vai mostrar a você, a nós, quando lemos o texto, após um dia exaustivo de trabalho, um dia exaustivo de anúncio, de pregação das boas novas, de cuidado com as pessoas, os discípulos de Jesus são orientados pelo Senhor a atravessar o mar da Galileia, e nessa travessia eles são surpreendidos em alto mar por essa forte tempestade. Homens que eram experientes na navegação estão passando apuros num momento de tensão, algo que talvez para eles inicialmente estava tudo sob controle. Aqui agora eles estão passando por um fio, um aperto, com as suas próprias vidas postas em jogo, em risco. E nesse momento de tensão, esse medo de um naufrágio, enfrentando esses obstáculos, enfrentando essa adversidade, enfrentando essa mudança brusca de tempo, porque isso acontecia normalmente no mar da Galileia. Talvez ao embarcarem no barco, estava ali um momento, o dia ainda ensolarado, mas repentinamente são pegos por essa tempestade que coloca a vida, o barco deles em risco. Você acompanhou no texto que o barco já estava enchendo-se de água, então eles estavam prestes a sofrer um náufrago, e ali naquela ocasião eles se colocam a clamar por socorro, a clamar por ajuda a Jesus, que estava ali no barco junto com eles, silenciosamente, mas ali no barco junto com eles. Jesus acalma essa tempestade,
Depois que ele é chamado, acordado do seu sono de descanso, ele acalma a tempestade, mostrando a sua autoridade sobre os fenômenos da natureza. Mas ao acalmar essa tempestade, ele também vai trabalhar no coração daqueles homens lições e ensinos muito importantes para a sua vida. Nenhum episódio na sua vida, meu amado, minha amada, pode passar sem uma lição. E Jesus, em todas as circunstâncias que enfrentamos, em todos os problemas e adversidades que enfrentamos, Ele quer nos ensinar muitas lições. E Deus quer ensinar algo na sua vida, para a sua vida, a partir desse texto. Assim como eu também creio que Ele tem ensinado na sua vida a partir de experiências e momentos que você tem vivido. Talvez você pode afirmar para mim nessa hora: pastor, minha vida está em bonança. Não há agitação nenhuma no mar da minha vida. Mas também você pode dizer e compactuar comigo do seguinte pensamento: pastor, o mar está revolto na minha vida. Estou enfrentando algumas turbulências e eu olho para um lado e para o outro e percebo que o meu barco está se enchendo. Eu vejo que em algum momento ou outro eu vou naufragar. Mas eu digo para você, no nome deste que é poderoso, Ele está com você, Ele está neste barco com você, Ele está na sua vida, Ele está acompanhando os dilemas que você tem enfrentado, para que neles também você cresça, para que neles também você amadureça, você se torne um homem, uma mulher mais forte, com uma experiência maior com Deus, mais maduro, mais madura. Quando você olha para o texto no verso 35, os discípulos receberam essa ordem de Jesus: olha, atravessem para o outro lado. Atravessem para o outro lado. E foi a partir dessa ordem, foi a partir da obediência a Jesus que tudo mudou ali na vida deles. Enfrentaram-se um momento de tensão, enfrentaram, vocês acompanharam o texto. Mas a partir desse momento, depois dessa experiência, esses homens não foram mais os mesmos. Esses homens tiveram uma perspectiva diferente da vida, principalmente uma perspectiva diferente no quesito relacional, no sentido relacional com Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses homens estavam caminhando com Jesus, mas ainda faltava muita coisa na vida deles, para que eles tivessem experiências mais profundas, individuais, forças para pavimentar um caminho sólido, uma base forte na vida deles, para que quando eles enfrentassem de fato situações onde Jesus não estivesse presente fisicamente com eles, eles tivessem a certeza de que Jesus estava presente espiritualmente com eles, porque Jesus cumpriu aquilo que Ele veio cumprir nessa terra. Mas deixou para eles, assim como deixa para nós: não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Vocês não estão sozinhos nas batalhas, nas lutas, nos dilemas. O Senhor deu a ordem para eles atravessarem. O Senhor deu a ordem para eles atravessarem. Mas quem conduziu o barco? Foi Jesus? Não, foram eles. Eles que tiveram que botar a mão no leme e conduzir o barco, no remo e conduzir o barco. Jesus estava ali com eles, e por mais que parecesse algo trivial, nesse momento a gente tem uma lição que faz toda a diferença. Quem recebe a ordem de Jesus, quem recebe uma ordem de Jesus, tem total condição de cumprir aquilo que o Senhor está ordenando. Vocês perceberam no momento missionário, no teatro que foi feito, um chamado a uma ordem de Jesus principal, primordial, geral para a igreja do Senhor: o ide. E muitas das vezes nós nos colocamos na defensiva e nos enchemos de desculpas: não, Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho como, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade. Meu amado, minha amada, se você recebe uma ordem de Jesus, você tem total condição de cumprir essa ordem. Porque se Ele te dá essa ordem, Ele também te dá ferramentas, condições, capacidade para cumpri-la, para cumprir com êxito. Se Deus te chamou para fazer algo,
Se Ele te deu uma ordem para seguir em frente, para atravessar para o outro lado, vai e faça. Não se esquive a ordem de Jesus. Pastor, mas é muito difícil. Pastor, é desafiador. Sim, claro que é. A jornada com o Senhor é assim mesmo. É difícil, é desafiadora. Quem disse que o caminho iria ser fácil? Então, como? É desafiador mesmo. Quem disse que tudo vai dar certo, sempre vai dar certo? Se alguém disse isso um dia para você, essa pessoa mentiu para você. Nem sempre tudo vai ser fácil, nem sempre tudo vai dar certo. Em muitos momentos da nossa vida, o desafio vem, ele se torna um obstáculo, às vezes até mesmo intransponível. A gente olha e fala assim: agora não dá, agora eu tenho que recuar, agora não dá mais. Mas preste bem atenção, porque no verso 38, enquanto Jesus dormia, ali no barco, na polpa do barco, os discípulos ali desesperadamente tentando resolver, talvez inicialmente do seu próprio jeito, pegando o balde, tirando a água do barco, tentando tirar o peso da embarcação, até chegar um ponto deles lembrarem: o Senhor está aqui, o Senhor está aqui conosco, então vamos buscar a Jesus, vamos buscar a presença do Senhor. Meu amado, minha amada, tem momentos que parece que Jesus está, abre aspas, dormindo, fecha aspas. Há momentos que parece que Jesus não está presente. Há momentos que parece que a coisa está tão assim, tão desafiadora, tão complicada, que a gente olha e fala: eu estou sozinho nessa batalha, eu estou sozinho nesse dilema, cadê o Senhor? Jesus não está ausente, meu irmão. Jesus não está ausente na sua vida. As coisas são difíceis, as coisas podem parecer difíceis, mas nós não estamos sozinhos nesse mar revolto. Estamos enfrentando um tempo, irmãos, em que o mundo está virando esse mar revolto. A cada dia a gente vê uma coisa diferente, uma informação diferente, situações diferentes em todas as áreas da vida. Educação dos nossos filhos, questões morais dentro da sociedade, questões políticas, relacionais. Cada dia a situação está se tornando mais revolta. O Senhor não está distante disso, o Senhor está presente nisso. Por isso nós precisamos continuar clamando pela ajuda do Senhor, pela presença do Senhor, porque o silêncio do Senhor não significa a sua ausência. Mas muitas das vezes o silêncio de Jesus na nossa vida significa uma oportunidade para você buscá-lo mais, clamar mais pela sua presença, clamar mais pela sua ajuda, porque a gente tende, irmãos, a querer resolver as coisas do nosso próprio jeito. A gente tende a querer resolver as coisas com a nossa própria força. Deixa que eu mesmo tiro a água do barco. Eu mesmo vou tirando o excesso de peso. Eu mesmo vou tentar estabilizar para ele não afundar. E a gente esquece que precisa clamar de imediato pela presença de Jesus. Jesus aqui ele foi despertado com essa inquietação no contexto do texto, onde os discípulos chegam para Jesus: o Senhor não se importa da gente morrer, o Senhor não se importa com esse dilema que eu estou passando, o Senhor não se importa com esse problema que eu estou enfrentando na minha casa, no meu casamento, com o meu filho, com a minha filha. O Senhor não se importa. Talvez aqueles homens também chegaram para Jesus: o Senhor, eu achei que o Senhor nos enviou para uma missão suicida, que nós vamos afundar aqui, vamos morrer todo mundo afogado nessa tempestade. E muitas das vezes nós também chegamos para Jesus com algumas indagações: será, Senhor, que vai dar certo isso mesmo? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que essa igreja vai alcançar, Senhor, esse objetivo que ela está sonhando, que ela está traçando? Será que esse desejo no meu coração como líder, esse desejo no meu ministério, esse projeto, esse sonho, será que vai dar certo mesmo, Senhor? Será que vai dar certo isso que estamos idealizando fazer? Será que a gente vai conseguir chegar do outro lado? Quantas indagações como essas chegam à nossa vida? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir? O
O que Jesus fala para você nessa noite? Presta bem atenção. Apenas uma palavra: se acalma. Se acalma. Foi o que Jesus disse para esse mar revolto: acalma-te, acalma-te. Jesus fala para o teu coração nessa noite: acalma-te, acalma-te. Somente foi necessário esta palavra de Jesus. Jesus resolveu o problema, acalmou aquele mar, acalmou o coração daqueles homens, deu paz, tranquilidade à alma deles. Mas depois Jesus veio com a lição, e nessa experiência, nessa lição, Jesus nos ensina que não podemos ser dominados pela falta de confiança, que nós não podemos ser dominados pela falta de fé, que nós não podemos ser dominados pelo medo, que nós não podemos ser dominados pela falta de dependência de Deus. Pastor, mas isso é muito difícil. Meu irmão, eu sei que é. Eu sei que é porque eu compartilho dos mesmos temores que você. Eu compartilho das mesmas dificuldades que você, dos mesmos dilemas, das mesmas dúvidas que a gente tem dúvida de vez em quando. Nós somos humanos. Mas o que não pode faltar na nossa vida, o que nós não podemos ser dominados é por isso, é pela falta de confiança em Deus, pelo medo que nos distancia do Senhor, pela falta de fé, dessa dependência de Deus, porque o Senhor, Ele precisa continuar sendo diariamente o seu pastor, o nosso pastor, porque sendo isso, nada nos contará. É isso que diz o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. Você sabe? O Senhor é o meu pastor. Por que a gente tem medo das coisas? Às vezes não conseguimos ver essa bondade de Deus nas circunstâncias da vida. É tão difícil, é tão desafiador, a gente olha para o lado e fala assim: acho que Deus não está nesse negócio não. Mas, independente de como esteja a sua vida, independente de como seja o momento que você esteja passando, Deus continua sempre sendo bom. É difícil a gente chegar nessa conclusão, porque dizer que Deus é bom quando tudo está 100% é muito fácil. Agora, dizer que Deus é bom, é sempre bom, continuará sendo bom, quando a gente está no mar revolto, está correndo riscos, é só a partir de um coração dependente, é só a partir daquele que tem fé genuína, é só mesmo a partir daquele que confia, que ama, que serve a Jesus verdadeiramente. Há uma história de que certa vez havia um súdito que de vez em quando ele saía para caçar com o seu rei. E em uma dessas caçadas, eles foram alvo de um animal selvagem, e o rei acabou perdendo um dos seus dedinhos mínimos de uma de suas mãos. Ficou sem um dedinho mínimo. E esse súdito, recorrentemente, ele falava com o rei: meu rei, Deus é bom, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E nessa ocasião, depois de passar por esse problema, mesmo o súdito tendo dito para o rei: rei, Deus é bom, Deus é bom, o rei ficou furioso com ele e mandou prender aquele súdito, porque de certa forma ele se sentiu afrontado. Assim, Deus é bom, acabei de perder um dos meus dedos, dedo mínimo, Deus não é bom coisa nenhuma. Um tempo depois, o rei saiu para caçar sozinho. O súdito estava preso, ele tinha mandado prender ele. E aí, nessa caçada, o rei foi alvo de um grupo que acabou o aprisionando. E esse grupo era um grupo canibal. E aí, quando o rei estava preparado para ser cozido, um dos líderes chega para o rei, olha, verifica, avalia o rei, e percebe que ele era imperfeito, porque estava faltando um dedinho. Ele não era uma pessoa perfeita, completa, e solta ele. Maravilhado, extasiado, o rei volta para o palácio e vai direto no súdito e fala: verdadeiramente Deus é bom, Deus é bom, eu acredito nisso que você falou, Deus é bom.
Contudo, o rei se sentiu assim, triste, porque havia mandado prender o súdito. E aí o súdito vira para ele e responde: o Senhor não fez errado, o Senhor fez certo em me prender, porque se eu tivesse lá naquela caçada junto com o Senhor, eu é que teria sido comido. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. E é desafiador chegarmos a essa conclusão, porque nas adversidades da vida você não pode ter dúvida de que Deus é soberano. Ele foi na vida desses homens no Mar da Galileia, e Ele é na sua vida também. Às vezes a gente não entende o porquê de certas coisas, mas Jesus perguntou aos seus discípulos: como é que está a fé de vocês? Como é que vocês não têm fé? Vocês estão vendo tanta coisa acontecer, e como é que vocês não têm fé? Como é que falta fé no coração de vocês? Por isso, meus amados, eu digo para você nessa noite: a busca pelo Senhor, busca pela presença do Senhor, precisa ser motivada pela confiança nele. Você precisa confiar em Deus e não duvidar. Confiar no Senhor, que Deus está presente na tua vida, Deus está caminhando com você, em saber que Deus cuida de você. Por isso não busque a Deus apenas pelo favor que Ele pode te dar, ou não busque a Deus por um interesse em troca de algo, mas busque ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele te amou primeiro. Isso precisa motivar a sua vida para esse encontro com o Pai. Ele encontrou você como um filho pródigo e perdido, e você precisa abrir o teu coração para o Senhor e reconhecer a sua graça, o seu amor, o seu perdão sobre a sua vida. E aí eu digo para você, para encerrar essa palavra nessa noite: você está enfrentando um desafio difícil na sua vida? Peça a Deus ajuda para superar. Está enfrentando uma barra aí na sua vida, meu amado, minha amada? Peça a Deus ajuda. Clame pelo socorro do Senhor, não duvide disso, porque Deus é poderoso, Deus é escape, Deus é suficiente, é socorro bem presente em qualquer momento da sua vida, da nossa vida. Jesus é aquele que acalma o vento, aquieta o mar, ministra ao teu coração, a tua vida, a paz nessa hora, meu amado, minha amada. É aquele que tem poder e autoridade sobre os céus e a terra, e é esse mesmo Deus que agiu aqui com os seus discípulos, age nessa hora sobre a tua vida. Deixe que você clame por Jesus, clame pelo nome do Senhor. E Jesus diz para você nessa noite: passe para outra margem. E aí, você tem coragem de atravessar? Tem coragem de ter essa experiência com o Senhor? Tem coragem de permitir Deus agir mais na tua vida? Siga os propósitos de Jesus, meu irmão. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem propósitos para a sua vida. Confie em Jesus, confie em Jesus, porque esse Deus que nós adoramos pode tudo. Esse Deus que nós servimos está aqui nessa noite. Ele escapa para a tua vida. Amém, igreja? Amém.
alguns meses atrás foram planejadas algumas ações, entre elas duas, de certa forma, grandes aqui na nossa igreja. Uma delas aconteceu no final de semana passado, conferência de mulheres, e a outra aconteceu ontem, a festa do Dia das Crianças, a comemoração do Dia das Crianças. Quando a gente planeja essas coisas, né, com a Regina, a Leira, líderes da EBCM, a Janete, líder do Ministério Infantil, a gente se coloca e se depara diante dessas questões. Será que vai dar certo, Senhor? Será que a gente vai conseguir, Senhor? Será que a gente vai ter êxito, vitória diante desse dilema, desse planejamento, dessas coisas que estão longe do nosso alcance nesse momento? O que aconteceu no final de semana passada, irmão? Vitória, igreja. Vitória para essa igreja. O final de semana passado foi lindo, extraordinário, um marco na história dessa igreja. E não vai ficar só naquele, né, irmãos? Amém? Ontem, Janete, maravilhoso. Não somente o envolvimento dessas organizações, mas da igreja que apoia, que participa, que está presente. Isso mostra, amados, que Deus está no nosso plano. Isso mostra que a presença do Senhor está conosco e que não há o que temer. A gente tem aqui a atravessar o mar, seguir em frente. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar, encerrando o culto, a celebração dessa noite. Nessa oração também eu quero carinhosamente fazer uma oração de despedida, né? Vem cá, chega aqui à frente. Vamos orar, né, por esse casal abençoado. Vem cá, Luiz, vem aqui, artigo. Esse casal amado ficou com a gente, o que, uns 2 anos? Quase 2 anos? Quase 2 anos, né? Caminhou com a gente. Mas aí, contra a minha vontade e a de todos nós, eles estão indo embora. Estão retornando para a cidade natal deles, o Rio de Janeiro. Vai deixar a marca deles aqui com a gente. E a gente espera que vocês levem a nossa também no coraçãozinho de vocês. Vamos orar, igreja, por esse jovem casal. Se puder, estenda as suas mãos sobre a vida deles. Vamos orar pela vida deles. Vamos orar também encerrando o culto dessa noite. Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa celebração tão linda em Tua presença. Esse tempo tão abençoado, de alegria, de presença do Senhor, de palavra do Senhor, de testemunho, de vitória, Deus, da presença do Senhor em nosso meio, falando, ministrando ao nosso coração. Obrigado, Deus de amor, pela vida amada e preciosa de cada um aqui nesta noite. Que não saiamos daqui, ó Pai, da mesma forma que entramos, mas que possamos sair cheios do Teu Espírito Santo e da presença do Senhor. E nessa hora também, como igreja do Senhor, de mãos erguidas e estendidas, abençoamos a vida do Alan e da Luísa, Senhor. Esse casal amado, precioso, que cativou o nosso coração, nos abençoou nesse tempo em que estiveram conosco. E agora, Pai, retornando para a sua cidade natal, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, dê-lhes vitória, dê-lhes sempre sabedoria, alegria de servir, amor, essa presença contagiante que eles têm. Ó Deus bendito, Deus da graça e misericórdia, louvado seja o Teu santo nome por esse tempo em que eles passaram conosco, um tempo de bênção, um tempo de amizade, um tempo de contribuição no reino do Senhor. Que isso, ó Deus, volte muitas vezes mais, com muitas bênçãos sobre a vida deles, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos o restante de domingo abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que a graça do Senhor nos acompanhe e esteja conosco em tudo aquilo que fizermos nesta nova semana que se inicia, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Amém, amém e amém. Podem se sentar, amados. Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para Jesus, para esse casal abençoado. Deus abençoe vocês. Com o caminho aberto pela sala,
oferecendo para nós aqui. Promoção do Ministério Infantil. Seja abençoado também com ele.